Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, quero te agradecer por clicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento. Bom, é o seguinte, vou te mostrar já logo um print aí do de Jerusalém Post, mostrando uma matéria dizendo que foram encontrados os cravos, os pregos da crucificação de Jesus. Eles acreditam que foram usados para poder crucificar a Jesus. Eu quero te comentar isso do aspecto da arqueologia, da arqueologia, e quero também comentar com você o que tem nessa informação aí que a gente tem que ficar atento e um aspecto da fé. Então, esse vídeo ele tem uma função muito legal e você vai crescer junto comigo com esse vídeo. Então, vamos seguir comigo, beleza? Ó, quero te dar 2 segundos, se você ainda não é inscrito no canal, não deixou o seu like, não tocou o sininho para todos os vídeos, todas as notificações, eu te dou 2 segundos para você fazer parte do meu canal, você se inscreve e para você me ajudar a posicionar, ranquear esse vídeo, deixando o seu like e tocando o sininho. Vai lá, 2 segundos. Muito obrigado, vamos seguir com o vídeo. Bom, é o seguinte, essa informação é um estudo que saiu no The New York Post, e foi agora repostado pelo The Jerusalem Post. O The Jerusalem Post é um site para judeus, é um site de Jerusalém. Ele trata informações do mundo sionista, do mundo judeu, de Israel e por aí vai. Inclusive muitas informações de aspecto de opinião que esse site traz, né, das opiniões são interessantes. O Times of Israel, o Yah News e por aí vai. O Israel 365 não é tão assim, mas o The Jerusalem Post é um site interessante, tem muita coisa interessante para você, inclusive, olhar nesse site para entender esse mundo. Mas é o seguinte, foi encontrado, então, os cravos que datam do mesmo período da época de Jesus, e esses cravos foram encontrados no sítio arqueológico de Caifás, ali no cemitério de Caifás. Tinham 2 sumos sacerdotes na época, se você lembrar, no período de Jesus, inclusive registrado na Bíblia, como Anás e Caifás. São 2 figuras religiosas muito importantes, lideranças religiosas importantes do período de Jesus, que estão registrados na Bíblia. Então, ali no sítio arqueológico que eles declaram, pelos outros achados, está ligado a Caifás, essa figura religiosa, de liderança religiosa da época de Jesus. E eles encontraram cravos no cemitério de Caifás. Logo, eles estão fazendo uma associação que é a seguinte: se esse é o cemitério de Caifás e uma grande crucificação ligada a Caifás, que liga a imagem de Caifás, não houve outra grande crucificação registrada na história. E se esses cravos estão ali no sítio de Caifás ou no cemitério de Caifás, logo esses cravos fazem referência à crucificação de Jesus que foi depositada ali. Então, as pessoas mais ricas tinham grandes cemitérios, tinham cemitérios mais sofisticados. Se você lembrar de José de Arimateia, Jesus foi colocado numa gruta, num cemitério, numa caverna, né, de José de Arimateia, que era um homem abastado, era um homem rico, e ele cedeu o seu túmulo para que o corpo de Jesus ficasse ali quando Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então, geralmente, os homens mais abastados, os homens mais ricos, tinham um sítio, um lugar que era o cemitério, mais afastado, enfim, mais preservado, enfim. Você conhece um pouquinho da história também, né? Então, pessoal, foi encontrado ali no sítio de Caifás esses cravos, que já há um tempo atrás, inclusive, teve um documentário de um geólogo, de arqueólogos também, relatando esse fato, só que a datação não era perfeita e agora eles chegaram numa datação que coincide com o período de Jesus. Então, eles estão afirmando, e o título da matéria, eu vou colocar de novo para vocês aí, diz que geólogo de Jerusalém acredita que encontrou os pregos utilizados na crucificação de Jesus, usados para crucificar Jesus. Eu quero só fazer uma parte aqui, por mais que a foto dessa matéria aí que você vai ver agora, a foto está mostrando um prego, um cravo, fixado em um osso do calcanhar, né? E ali já foi calcificado, o prego, o cravo, ele já oxidou, né? Está todo enferrujado, portanto o osso está conectado ao cravo. E aí é justamente o que acontece com alguém que é crucificado e não se tira o prego, logo fica calcificado e vira uma coisa só. Só que eu quero fazer só uma observação. Esse é um site de judeus, eles colocam na matéria um prego num osso do calcanhar ali, e logo vem a sugestão, e eles dizendo que, no título, de que é o prego da crucificação de Jesus. A legenda está bem pequenininha, dizendo que esse é um exemplo de um osso que foi encontrado.
de um prego fixado no osso do calcanhar, que foi encontrado, se sabe que é de um homem, etc. Mas quando eu leio o topo do título da matéria dizendo que foram encontrados pregos da crucificação de Jesus, e eles estão mostrando ali um prego num osso, me dá a sugestão de que, e eles estão falando que esse é o osso de Jesus, se eu printasse e colocasse para vocês, e não explicasse a legenda, vocês iam entender que aquele dali é o prego utilizado, que foi utilizado na crucificação, e que aquele osso é parte do corpo de Jesus. É só uma observação que eu quero fazer, que é algo que veio na minha mente, eu não sei se tem a ver, mas eu queria fazer essa observação, porque se eles estão fazendo isso, e é um site judeu, é claro que eles não veem Jesus como Mashiach, como Messias, como Salvador da humanidade. Jesus, ele para viver a glória da ressurreição, ele passou pela dor do Calvário. De fato, ele veio, sofreu, morreu. Na sexta-feira, ele entregou a sua vida, onde ele disse, Tetelestai, está consumado, ele pagou o preço. E o engraçado é que quando uma pessoa dizia Tetelestai, eu faço uma parte aqui para fazer esse comentário com você, que vai te trazer conhecimento, se você não sabia disso. Quando na antiguidade uma pessoa falava Tetelestai, era aplicado em 3 ocasiões. A história já explica que um artista, quando ele estava pintando, um artista grego, quando ele estava pintando a sua obra, fazendo a sua escultura, a sua tela, por exemplo, e aquela tela, aquela pintura ou aquela escultura fosse perfeita, alguma pessoa se aproximava e dizia Tetelestai, a sua obra é perfeita, é digna de admiração. E o interessante é que a segunda aplicação da palavra grega Tetelestai é quando um escravo, ele tinha sobre si o dinheiro que comprava a sua liberdade. Quando um escravo ele ia ser vendido para outra pessoa. Quando o dono do escravo, o senhor do escravo, queria já vendê-lo, então alguém vinha com a soma que valeria a liberdade do escravo ou que valeria a compra do escravo, apresentava ao senhor do escravo e dizia, está aqui o dinheiro. O dono do escravo conferia ou o próprio escravo dava o dinheiro. O dono conferia, o senhor conferia. Se o dinheiro fosse equivalente ao preço da sua liberdade, o senhor do escravo dizia, Tetelestai, está tudo pago, você é livre. A terceira aplicação e última aplicação para poder fortalecer o teu conhecimento e a sua fé é que quando Jesus disse na cruz do Calvário, Tetelestai, está consumado, é que é o seguinte, um sumo sacerdote grego, quando ele ia oferecer um sacrifício aos deuses gregos, eles ofereciam um sacrifício de animais, então acontecia que uma junta de sacerdotes, de auxiliares, analisavam aquele animal, e se aquele animal fosse perfeito, eles diziam, Tetelestai, esse animal é perfeito, esse sacrifício vai agradar aos deuses. Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz Tetelestai, ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo, o que eu estou fazendo vai ser admirado por toda a eternidade, é por amor a você. Segundo, o que eu estou fazendo compra a sua libertação. Você é livre, você não precisa estar mais preso a nada. Você não precisa ser mais escravo de nada e de ninguém, nem tampouco das trevas. Você é livre, porque quando Jesus disse Tetelestai, era o preço exato da sua libertação. Paulo, escrevendo, ele diz, pois Cristo pegou o nosso escrito de dívida e rasgou de alto a baixo, porque ele disse, está tudo pago. E o interessante é que a terceira coisa é que quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, ele dizia Tetelestai. E Jesus foi a ovelha levada muda ao matadouro. E ele era o sumo sacerdote da nova aliança. Portanto, ele se entregou como cordeiro puro, santo, perfeito a Deus, a fim de que você fosse livre. João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus mesmo disse, eu vim para os judeus não me receberam, mas todos quanto crerem no meu nome, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. É pela fé em Jesus, é pela fé na sua vida, na sua morte, no seu sacrifício expiatório e na sua ressurreição, na sua redenção, é que nós temos a vida eterna. Portanto, Jesus sofreu. Realmente o cravo foi cravado no seu pé, no seu calcanhar. Mas ninguém pode estar com um pedaço do osso de Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele viveu a dor do Calvário, mas ele provou da glória da ressurreição, nos ensinando que todo aquele que entra no caminho da eternidade, ele pode passar pela dor do Calvário, dias de Calvário. Mas se ele continuar a sua caminhada, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte por 3 dias, ele vai ver a brilhante
estrela da manhã diante dele. Ele vai ver a glória da ressurreição. E foi isso que aconteceu. Eu só queria fazer essa parte aqui porque eles deram uma sugestão ali e eu não vou deixar passar essa informação. Pois bem, vamos continuar. Esse ano tiveram outros achados arqueológicos importantes que não fazem a nossa fé crescer, porque a nossa fé não é apegada a objetos físicos. Nós não nos apegamos a objetos feitos por mãos humanas. Nós não cremos por algo que vemos, nós cremos simplesmente porque acreditamos na palavra. A fé, ela é a certeza do que eu não vejo, ela é a prova daquilo que eu estou esperando. A fé me dá convicção, mesmo se eu não estou vendo. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo para você, eu tenho convicção na minha alma que ele está me instruindo a gravar essas palavras, falar essas palavras com você. O Espírito Santo está comigo, está dentro de mim. Eu fiz do meu coração um trono, onde ele pode se assentar e ter o seu senhorio, tem o governo da minha vida. Então eu tenho certeza pela fé que ele está aqui comigo agora, enquanto eu gravo esse vídeo para você. Isso é fé, é confiança. Sabe, nós não precisamos de achados arqueológicos para poder confirmar a veracidade das escrituras. Nós olhamos para os achados arqueológicos, nós olhamos para a ciência e acreditamos mais ainda, mas não precisamos disso para acreditar. Na verdade, eles só comprovam o que nós já acreditamos. Na verdade, nós cremos e por isso nós vemos. Não é que nós vemos e por isso cremos. Na verdade, pessoal, mas esse ano também teve uma história que saiu, um achado arqueológico sobre os Ixos. Sabe, aquela comunidade antiga que viveu no período ali do Egito, e os Ixos eram usados como argumento para poder refutar a história bíblica, a narrativa do Êxodo, a narrativa bíblica. A história dos Ixos é que os Ixos foi um povo que destruiu o Egito, invadiu o Egito e provocou um grande caos e desestabilizou a monarquia no Egito, desestabilizou o império dos faraós no Egito. E isso foi uma história montada pela historiografia ateia, claro, científica ateia, para poder refutar a narrativa bíblica, como eu contei para você, sendo que agora em 2020, que é um ano de muitos sinais, de muitos acontecimentos, para ver se aquela pessoa que é cético possa, pelo menos por isso, dar o mínimo de crédito e ler as escrituras e despertar a fé e ter um encontro com Deus. A arqueologia comprovou que os Ixos não invadiram o Egito. Os Ixos estavam no Egito. E eles estavam no Egito no período de grandes cataclismas, de grandes acontecimentos que a Bíblia diz que eram os hebreus que estavam no Egito. E os cataclismas e a desestabilização da monarquia, do império no Egito, foi provocada pela manifestação divina. Ali eram sinais que Deus estava colocando. As 10 pragas foram estratégias de guerra. Se você prestar atenção analisando as 10 pragas, você vai concordar comigo que aquilo dali foi uma estratégia de guerra, literalmente, para que tanto os hebreus que estavam no Egito já por muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos, já estavam adorando os deuses do Egito. Já tinha havido um sincretismo religioso muito grande. Eles já tinham aderido a vários cultos no Egito e já simpatizavam com as divindades do Egito. Inclusive, algumas divindades ali eram personificações ou outros nomes de Baphomet ou Ra e por aí vai. Eram referências a Satanás, mas com outros nomes, né? Bom, mas é o seguinte, eles estavam ali já muito misturados. Então, as estratégias das pragas do Egito, além de enfraquecer as estruturas espirituais do Egito, a resistência espiritual do Egito, era também uma estratégia de convencer os hebreus de que havia um Deus nos céus todo-poderoso que estava agora estendendo as suas mãos para resgatar o seu povo e tirar o seu povo dali com mão forte. Como o próprio Criador disse para Moisés, na sarça, ele diz assim, olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu mesmo descerei no Egito. Então, gente, o que aconteceu é que Deus manifestou aquelas estratégias de guerra com as pragas, as 10 pragas, para convencer os hebreus para olhar para ele. Esse ano, Deus está fazendo isso, o Criador está fazendo isso. Olhem de novo para o céu, olhem de novo para os meus sinais, percebam que a palavra está se cumprindo, Deus está despertando a humanidade. Mas nem todo mundo quer acordar, né? Mas também não é para todos, são para poucos, na verdade, é o que diz as Escrituras. Pois bem, lá no Egito foi assim.
Então, Deus despertava o seu povo e também desestabilizava a estrutura militar do Egito. Foi uma estratégia de guerra, até a própria escuridão, a fim de desestabilizar e travar o inimigo em casa. E logo depois culminou com a morte dos primogênitos, e aí o inimigo, ferido de uma grave crise emocional, Israel pôde sair inclusive com grande soma de riqueza. Pois bem, é comprovado, então, agora pela arqueologia que esses Ixos estavam lá no Egito. Obviamente, os Ixos são os judeus que estavam lá e a ciência não quer se render, mas nós, a cada dia mais e mais, estamos vendo. Então, esse cravo achado no sítio de Caifás, lá em Jerusalém, não faz a gente acreditar na Bíblia. Na verdade, nós acreditamos muito antes deles acharem tudo isso. Esses achados, Deus está permitindo, o Criador está permitindo, e a própria ciência está evoluindo nas suas técnicas de garimpo, né, de achados, enfim, ainda vai permitir que algumas pessoas possam despertar e olhar para as Escrituras. Eu amo as Escrituras, eu amo a Bíblia e eu quero sempre analisar essas informações aqui com vocês. Não tem nenhuma confirmação de que foram realmente os cravos utilizados para poder crucificar a Jesus. Se eles estão dizendo isso, é mais um objeto de idolatria, e na idolatria está um engano, né? Assim como o manto do sudário, né? O manto de Turim, que muitos dizem que faz referência a que foi envolvido o corpo de Jesus, mas tem um detalhe: a Bíblia diz que quando Pedro entra no túmulo onde Jesus estava, Pedro entra por último, depois de João, né? E Pedro entra e vê o lenço que envolvia a cabeça de Jesus dobrado à parte. O manto, o sudário de Turim, é uma peça só, inclusive com a cabeça de Jesus. Então já tem um detalhe: se você observa as Escrituras, você já deixa de lado, e muitos adoram esses objetos, entrando num grande engano, num grande engodo e perdendo a essência, que é você olhar para as Escrituras e recuperar a sua fé. Eu creio e por isso eu vejo. Não eu vejo, por isso eu creio. Nós não invertemos essa lógica. Bom, essa informação, mesmo assim, ela é muito relevante, ela é muito interessante. Quem sabe algumas pessoas ainda possam ver essas informações e olhar para as Escrituras e renovar a sua fé também. Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esses comentários para você ter informação do que está acontecendo no mundo e sempre renovar a sua fé. Eu deixo aberto agora os comentários a vocês do que vocês acharam. Deixo também aberto aqui os links para você clicar e ir lá para o meu Patreon e me apoiar. Está mais próximo também o link da vaquinha, do Telegram e do meu Instagram. Um grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.